Bom, tudo começou com as grandes navegações. Portugal tinha conquistado vários territórios, tanto na América do Sul como na África. Como o comércio de especiarias tinha entrado em decadência, eles precisavam de uma nova fonte de renda. Então eles decidiram investir na produção de cana-de-açúcar, que eles descobriram que seria a atividade perfeita para ser implantada no Brasil, já que tem um clima perfeito e também o solo perfeito. Só que os índios que aqui habitavam não aceitavam a dominação portuguesa. Eles faziam várias rebeliões de guerras e também eram grandes conhecedores do território. Então, consequentemente, os portugueses estavam sempre em desvantagem. Então, eles decidiram que seria melhor trazer os escravos que eles tinham conquistado na África para servirem de escravos aqui no Brasil. O transporte desses escravos da África até o Brasil era extremamente desumano. Eles eram colocados no porão dos navios, eles eram acorrentados e viviam amontoados um em cima do outro. A comida era uma vez ao dia e quase nunca bebiam água. Então, a maioria desses escravos morria, por isso que esses navios ficaram conhecidos como navios tumbeiros, que eram comparados à tumba. Quando esses escravos chegavam ao Brasil, as famílias eram completamente separadas. Uma mãe não via nunca mais os seus filhos. Depois disso, eles eram expostos aos senhores de engenho como animais, e depois disso, os escravos que mais se encaixavam nos padrões europeus da época eram escolhidos para trabalhar na casa grande, onde serviriam o senhor e a sua família. Os outros eram escolhidos para trabalhar na plantação. À noite, eles eram amontoados nas senzalas e dormiam acorrentados, e eram alimentados uma vez ao dia. Os poucos escravos que tentavam fugir daquele lugar, a sua maioria era capturada pelo capitão do mato, que era responsável por capturar os escravos que fugiam, não importa se era vivo ou morto. Depois que eles eram capturados, o senhor de engenho mostrava a cabeça decapitada desses escravos para servir de exemplo, para outros não tentarem fugir. Mas alguns conseguiam e formavam quilombos, que em sua maioria eram formados por escravos fugitivos. Lá eles viviam de subsistência e era um lugar que eles podiam pelo menos expressar sua cultura, sua religião, sua língua, sem ser castigados por isso. Os primeiros movimentos abolicionistas no Brasil foram as sociedades religiosas, como os jesuítas, que protestavam contra a escravização de indígenas ainda no século XVII. Algumas figuras abolicionistas são bem conhecidas, como o poeta Castro Alves, o diplomata Joaquim Nabuco, o político José Bonifácio, entre outros. Os negros abolicionistas tiveram grande importância na época, pois eram usados como exemplo na prática de como as políticas do país estavam erradas. Um deles foi Luiz Gama, filho de uma negra livre e pai branco, que mesmo tendo nascido livre, foi escravizado dos 10 aos 17 anos. Depois de ter passado pela escravidão, conseguiu alfabetizar-se e tornar-se advogado, defendendo os negros sem cobrar pelos serviços. Outro exemplo foi José do Patrocínio, filho de um clérigo branco e uma negra escravizada. Cresceu como liberto, protegido pelo pai, formando-se em farmácia. André Rebouças também foi um exemplo, engenheiro que hoje é homenageado com nomes de locais em diversas cidades brasileiras. O fim da escravidão no Brasil foi um processo demorado que sofreu resistência e consequência de pressão popular. No final das contas, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1988. No dia 13 de maio de 1888, foi decretada a Lei Áurea, lei esta que oficializou o fim da escravidão no Brasil. Com ela também veio uma luta política, caracterizada por líderes abolicionistas. Mas é importante ressaltarmos que a Lei Áurea não foi a principal responsável pelo fim da escravidão no Brasil, pois antes dela, os negros já lutavam pelo fim desta, organizando fugas, assassinatos a senhores de engenho e até a queima de lavouras. Tais medidas foram ameaçando a ordem social do Império, levando ao decreto da Lei Áurea finalmente em 13 de maio de 1888, pondo fim à escravidão. Logo, agora os negros eram livres perante a lei, mas isso não se deu muito bem na prática, pois os negros foram abandonados à sua própria sorte. A Lei Áurea promoveu o fim da escravidão, mas não promoveu uma sociedade igualitária.
os negros continuaram a ser muito marginalizados na sociedade brasileira. Isso fica muito claro em alguns aspectos. Com relação aos direitos sociais, os negros não votavam, pois em sua maioria eram analfabetos, assim não participavam do processo político brasileiro, não podendo expor sua opinião. Além disso, não tiveram acesso de imediato ao emprego remunerado, pois suas vagas foram tomadas pelos imigrantes europeus. Estes que vieram ao Brasil por um salário muito baixo e eram melhor aceitos pela sociedade brasileira, em razão de sua cultura. Com isso, a maioria dos negros ficou desempregada ou acabou por trabalhar nas lavouras em que trabalhava como escravos. A Lei Áurea não acabou com o racismo no Brasil. Este ainda está presente nas ações do dia a dia, de forma camuflada, mas ainda está presente. É claro perceber o racismo no nosso país em alguns aspectos. Por exemplo, a maioria das pessoas assassinadas no nosso país são negras. Além disso, a maioria das pessoas que correspondem a uma classe social baixa e, consequentemente, a uma menor expectativa de vida, são negras. E, bom, para finalizar, no mercado de trabalho, há um preconceito muito forte com relação aos negros, pois eles são duvidados a todo momento por seu mérito e por sua capacidade no trabalho, devido a serem negros, devido a um preconceito enraizado na sociedade brasileira e que os negros não são capazes de realizar grandes feitos, grandes tarefas e, consequentemente, grandes trabalhos. Olá, meu nome é Isabel, eu sou professora de arte, sou professora de música, trabalho em 2 escolas, uma escola particular, outra escola pertence à rede pública. Eu tenho 54 anos e gosto muito daquilo que eu faço. Você já sofreu algum preconceito no âmbito social ou profissional? Sim, tem várias histórias, né, a respeito de preconceito racial, tanto na minha vida particular como na minha vida profissional também. E ainda hoje a gente percebe todo dia o enfrentamento em relação a isso. E como você reage a esse tipo de preconceito? Sempre me colocando como uma pessoa que é igual a todo mundo, né? Eu não permito que ninguém me aponte pelas diferenças que enxergam em mim. Seja uma diferença da cor da pele, do meu tipo de cabelo, eu sempre me coloco e sempre faço as minhas reivindicações para que as pessoas elas me enxerguem da mesma forma como eu as enxergo. Então, é sempre buscando o meu espaço e sempre me colocando dentro de qualquer lugar que eu queira estar. Meu nome é Mariana, tenho 16 anos e sou estudante do Instituto Piolhos. Você já sofreu preconceito no âmbito social ou na escola? Já. E como você reagiu? Sei lá, a gente fica meio que... A gente para e fica... Cara, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? A gente, sei lá. Agora que eu dou mais com deboche, entendeu? Você pode dar um relato sobre algo que mais te marcou? Todo mundo pensa que quando o racismo marca, ele é uma coisa assim escandalosa, só que pra mim não, porque foi uma coisa que todo mundo acha que é simples, muitas pessoas que são negras acham que não é mais nada, porque tá no cotidiano, mas isso foi o que mais me marcou. Eu fui no mercado com as minhas colegas e as brancas ficaram no caixa para pagar, enquanto eu fui fazer companhia para minha outra colega negra, porque ela queria ver a Coca-Cola lá, e a gente foi nas prateleiras. A prateleira era a última, lá no canto. E aí a gente começou a ver as coisas, eu falei, olha que legal, e o segurança que estava lá, negro também, ele se aproximou e ficou olhando pra gente. Sendo que assim, eu percebo quando as pessoas estão olhando, então quando eu olhava pra ele, ele disfarçava. E aí ela também percebeu, e aí a gente saiu debochando, mas tipo, foi uma coisa que marcou, porque uma coisa nada a ver e a gente percebe que a gente sofre por causa disso. É uma coisa que tá no nosso cotidiano que muitas vezes passa despercebido. E eu acho que é engraçado porque a gente vive o nosso país, tipo, tem descendentes de indígenas, africanos, europeus, de tudo, e mesmo assim a gente pratica e sofre o racismo, principalmente os negros. É engraçado que os negros estão praticando o racismo, e isso é o que mais incomoda. A gente não se sente seguro perto das pessoas brancas ou das pessoas negras também, e a gente não se sente seguro porque quem deveria defender a gente também zoa da nossa cara, entendeu? Como se fosse uma coisa engraçada, só que não.
como você sofre só pela cor da sua pele, que não tem nada a ver com nada. Tipo, a cor não define quem você é por dentro, nem nada. Então, é uma coisa que, assim, é bastante frustrante. Obrigada.